Olá, eu sou Daniel Rezende, eu sou advogado especialista em planejamento patrimonial. E o meu trabalho, ele se traduz basicamente em colocar o sistema de holding familiar à sua disposição e da sua família, para impedir que os seus filhos venham a ser rebaixados de classe social. Justamente no dia em que você não mais estiver aqui, né, eles vão ter que passar pelo pesadelo, que é um procedimento de inventário. E quando eu falo pesadelo, eu não estou me referindo à briga entre os herdeiros, a dificuldades e confusões, nada disso. O que eu estou me referindo, principalmente, é o pesadelo do quão caro é um inventário do ponto de vista tributário, caro do ponto de vista de outras despesas. É caro até do ponto de vista de um profissional da advocacia, né? O advogado, ele cobra, né, honorários para poder conduzir o inventário. Então, o inventário, ele custa caro e ele rebaixa seu filho de classe social. Mas as pessoas acreditam eu acredito que elas não sabem o quão caro é fazer o inventário. Acho que elas não têm muita ideia, né? Então eu estou aqui hoje com esse objetivo, né? Estou gravando esse vídeo para transmitir para você o tamanho dessa fatura e mostrar para você como que isso vai funcionar, né? Como que a gente pode evitar essa fatura. E para evitar essa fatura, o modelo, o sistema de se fazer isso é através de uma holding familiar. É ela que pode ajudar, né, aos seus filhos e a você para fazer com que esse sistema esteja à disposição da sua família. E eu vou aqui trazer hoje para você um exemplo fictício, para você entender e acompanhar a construção, né, dos cálculos das contas que incidem sobre o processo de inventário. E para construir um modelo, eu vou utilizar um exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui para que você entenda, né, os custos de um inventário. E eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que só tem um bem imóvel, para ficar fácil também de você entender. E esse bem imóvel, né, ele custa R$1 milhão, por exemplo, né? E o patrimônio, né, da pessoa pode ser maior do que isso, pode ser menor do que isso, da pessoa que está nos ouvindo aqui nesse vídeo, e aí você vai multiplicar, você vai ter um parâmetro do que significa o custo do inventário para você. Então eu vou te dar um exemplo para que você, através desse exemplo, você ou multiplique se o seu patrimônio for maior do que R$1 milhão, ou divida se o seu patrimônio for menor do que R$1 milhão. E uma maneira, né, de você poder idealizar, pensar, né, como que seria, né, esse exemplo, eu vou discriminar para você cada um dos gastos envolvidos no inventário. Todos eles, né? Mas antes de a gente falar de gastos, para você ter uma ciência exata de quanto que o seu filho vai gastar com um inventário, né? Se um dia você faltar, quanto que ele gastaria para fazer esse inventário. E vamos primeiro entender quais que são as bases, né, que se levam em consideração para se chegar a esses valores. Primeiro, o valor que os bens foram adquiridos, né, que são aqueles que estão lá na declaração de imposto de renda. Por exemplo, esse exemplo que eu vou trazer para vocês aqui, a pessoa que tem um bem que vale R$1 milhão, ela adquiriu ele lá atrás por R$300 mil. E está na declaração dela o valor de R$300 mil, certo? Então, esse é o valor histórico, é o valor que está lançado na declaração de imposto de renda dessa pessoa. E o cálculo, então, que nós vamos utilizar para efeitos de incidência de tributos, para cálculos de honorários advocatícios, é o valor de mercado. Esse é o valor que vai ser levado em consideração, né, nesse exemplo aí de R$1 milhão. E para você entender a diferença, nós vamos tratar dela aqui num exemplo mais adiante,
quando a gente está deduzindo aqui esse valor que vai ser utilizado no inventário, eu quero dizer para você que eu estou considerando também um inventário tranquilo, né? Um inventário sem litígio, aquele que se resolve no cartório, que é a forma mais simples, né? Bom, mas para resolver no cartório tem despesa também, o cartório cobra, né? E essa despesa, para um bem aí de um valor de 1 milhão, eu vou colocar aqui uma despesa de cartórios, algo em torno de 5 mil reais, né? E depois algumas certidões que precisam de ser tiradas, então eu vou juntar tudo isso num custo de 7 mil reais, certo? E depois esse imóvel, então, vai ter que ser registrado, né? Depois que sai do seu nome, o espólio transfere para o filho, né? Esse registro também precisa de ser pago, mas aí algo em torno de 5 mil reais, né? E depois a gente tem o imposto sobre herança, que é o famoso imposto sobre herança, que hoje, né, ainda em Minas Gerais, por exemplo, a alíquota é de 5%, mas a reforma tributária já autorizou a progressão, né, do ITCMD, e nós podemos ter aqui, a partir já de 2025, uma progressão nesse imposto. Então, hoje é de 5%. Eu vou levar em conta o valor que é hoje. Então, nós teríamos aí um imposto num bem de 1 milhão de reais, porque a Receita Estadual, ela avalia o imposto, ela emite a guia do imposto com base no valor de mercado e não no valor que está na declaração de imposto de renda. Então, 5% de 1 milhão mais 50 mil. E para o escritório de advocacia, né, é também custo. Então, a pessoa vai ter que contratar um escritório para fazer o inventário. E se o meu escritório, por exemplo, for contratado para fazer esse inventário, quando não tem litígio, quando é feito em cartório, a gente cobra aqui algo em torno de 4%. Se houver litígio, aí é 8%. Mas para fazer de forma extrajudicial, algo em torno de 4 mil. Então, nós estamos falando aqui de mais, 4%, então nós estamos falando aqui de algo em torno de 40 mil. Moral da história, esse inventário, somando imposto, honorários advocatícios, custas cartoriais, ele vai custar mais de 100 mil reais, né? Mas vamos arredondar para um valor aqui de 100 mil, que seria a despesa, né? Então, se ele tiver que fazer o inventário pelo valor, obviamente, de 1 milhão de reais, ele já vai ter todo esse gasto. E esse gasto é 10% do valor total daquele valor de mercado do seu bem. É um número muito alto, não tem dúvida nenhuma que esse número é muito alto. Mas não para por aí, né? As custas não param por aí, não. Por quê? Porque lembram que eu comentei com vocês que esse imóvel foi adquirido por 300 mil reais e o valor de mercado dele, né, aí por conta do boom imobiliário e a supervalorização de imóveis, né, hoje ele está custando algo em torno de 1 milhão, né, e não necessariamente essa família, né, que tinha um bem de 1 milhão, ela tem a capacidade econômica de 1 milhão, né? É uma diferença muito grande a pessoa ter um imóvel e ter disponibilidade financeira de 1 milhão de reais, de viver como um milionário. E dificilmente essa família tem disponível aí ao alcance essa fortuna, né? Com base em 10% do seu patrimônio disponível em dinheiro. Isso é muito raro de acontecer, então a gente sabe que o que acontece muitas vezes infelizmente, vender o imóvel, né? A pessoa vai ter que vender para poder levantar o dinheiro e finalizar o imóvel. Só que aí vem mais problema, porque se esse bem estava por 300 mil reais, né? E a pessoa vai vender ele com valor de mercado em torno de 1 milhão de reais, quando ela precisa vender rápido, a gente sabe que existe um deságio. E esse deságio é algo em torno de 20%. Né? E isso é que acontece. Então, a pessoa tem um imóvel de 1 milhão, menos 20%, ela já não tem mais 1 milhão, ela só tem 800 mil.
esse é que vai ser o valor de venda, né? E aí tem um outro problema, que é a questão do ganho de capital. Porque se o imóvel estava por 300 mil e ele foi vendido por 800 mil, 500 mil reais é a diferença que precisa de ser colocada como ganho de capital. E a alíquota é de 15%. Então, nós temos aqui um imposto a ser recolhido de 15% em cima de 500 mil. Né? E aí, vamos fazer então aqui uma conta, né? 800 mil reais menos 300 mil, que era o valor histórico. Nós temos 500 mil, que seria então o ganho de capital. Desses 500 mil, aplicamos 15%. Quanto que isso significa? 75%, 75 mil reais, que seria o valor do imposto de renda. Seu filho vai ter que pagar de imposto, então, 75 mil reais. Agora, esse inventário, ele já está custando 100 mil reais de ITCMD, advogado, custas cartoriais e mais 75 mil de despesas com imposto de renda. O saldo final, 800 menos 175 mil, seu filho sobra com 625 mil. Isso representa, gente, uma perda patrimonial de um imóvel que vale menos 1 milhão de reais, ele só vai pôr no bolso 600 mil. É uma perda patrimonial de 40%. É uma perda patrimonial gigante na vida de uma família. Ou seja, são 40% de perda patrimonial. Esse é o tamanho do buraco, do rombo que o inventário causa na vida das famílias. Esses números são números que a grande maioria do povo brasileiro desconhece, mas que você agora conhece e conhece muito bem. Que números são esses e o tamanho do mal que o inventário traz e faz na vida da família. A ponto de você passar a vida inteira trabalhando, né, economizando, chegando, né, a dizer para o seu filho, olha, todo esse dinheiro, todo esse valor, todo esse bem, 1 milhão de reais será seu, e na verdade isso não vai acontecer, isso não vai ser dele. Porque uma coisa é ter um bem de 1 milhão e na verdade ter só 60% disso no bolso, né? E o inventário, ele além, né, dessa situação, ele traz também uma perda emocional, né? E além da perda emocional com a perda financeira, traz o caos na família. E o seu filho vai saber que aquilo, na verdade, não vai ser dele, né? E tem outro problema, né? Porque ele não vai conseguir morar naquele lugar que sempre morou, né? Ele não vai continuar sendo vizinho, né, das pessoas com que ele convivia, e que agora, né, entenderam aí que ele de fato não pode viver porque ele teve que vender aquele bem para poder morar num outro lugar, né? Então, realmente são números extraordinários, alto o custo do inventário e nós não podemos permitir que isso aconteça.